118. Liturgia para a festa das tendas. Aleluia! Celebrai a Yahvé, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita: o seu amor é para sempre. A casa de Arão repita: o seu amor é para sempre. Os que temem a Yahvé repitam: o seu amor é para sempre. Na angústia eu gritei a Yahvé. Ele me ouviu e me aliviou. Yahvé está comigo, jamais temerei. Que poderia fazer-me o homem? Yahvé está comigo, ele me ajudou. Eu me confrontarei com meus inimigos. É melhor abrigar-se em Yahvé do que confiar no homem. É melhor abrigar-se em Yahvé do que confiar nos nobres. As nações todas me cercaram. Em nome de Yahvé as destruí. Cercaram-me, fecharam o cerco. Em nome de Yahvé as destruí. Cercaram-me como vespas, ardiam como fogo no espinheiro. Em nome de Yahvé as destruí. Iam empurrando para me derrubar, mas Yahvé me socorreu. Minha força e meu canto é Yahvé. Ele foi a minha salvação. Há gritos de júbilo e salvação nas tendas dos justos. A direita de Yahvé faz proezas. A direita de Yahvé é excelsa. A direita de Yahvé faz proezas. Jamais morrerei, eu viverei, para contar as obras de Yahvé. Yahvé me castigou e castigou, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Vou entrar celebrando a Yahvé. Esta é a porta de Yahvé. Os justos por ela entrarão. Eu te celebro, porque me ouviste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem de Yahvé e é maravilha aos nossos olhos. Este é o dia que Yahvé fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Ai, Yahvé, dá-nos a salvação, dá-nos a vitória, Yahvé. Bendito que vem em nome de Yahvé. Da casa de Yahvé, nós vos abençoamos. Yahvé é Deus, ele nos ilumina. Formai a procissão com ramos até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te celebro. Meu Deus, eu te exalto. Eu te celebro, porque me ouviste e foste a minha salvação. Celebrai a Yahvé, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Então, esse salmo é muito importante. Nós estamos falando a semana passada das tendas, né? A festa das tendas, né? Sukkot.
E eles cantam esse salmo, né? Esse salmo dentro da tenda. É importante a eles, que eles fazem a lembrança da humilhação e da exaltação de Deus. Humilhação para o homem e exaltação de Deus. Então, por isso que eles estão ali. Eles sempre falam Adonai, 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 Adonai. Porque eles não falam Yahvé, né? Eu esqueci de brincar com vocês. Quando for fazer leitura dessa Bíblia de Jerusalém, que tem Adonai, que tem Yahvé, né? Eles trocam dependendo da situação. Se eles querem dizer que o Senhor está próximo, então eles dizem Adonai. Quando ele quer dizer que o Senhor está lá nas alturas, eles falam Elohim. Elohim é um Deus que está lá em cima. Adonai é um Deus que é Senhor de todos, né? Yahvé já é um Deus conosco, né? E eles nunca falam Deus conosco. Eles acham assim que o ser humano é tão ainda não passou pelo estágio de purificação, né? Que ainda não pode pronunciar esse tetagrama, né? Que é o Yahvé. Vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar da situação da mulher, da casa, do parto, do casamento, do noivado. Eu gostei do vídeo, né, que o Jair mandou. Eu não sabia que podia usar esse esqueminha, né, que fica gravando, depois vocês rever toda a aula, né, muito bom. Eu vou cobrar dobrado, viu, de vocês. Agora eu estou encarnando o templo, viu? Janete, volta para a sala. Acabou de sair, Janete. Então, nós vamos passar aqui uma telinha, que é a nossa quarta aula. Eu vou querer a tela inteira. Já me ajuda quando tiver alguma coisa errada aí. Terceira aula. Terceira aula, isso. Apresentação do Já começo. chegou, está chegando. Chegou aí, crianças? Chegou. Chegou, padre. Chegou. Então, hoje, eu quero instigar vocês para ver se a lei da época de Jesus, não esquece, né? Não fica com a lei na cabeça de hoje, não. Porque senão a gente vai começar a brigar por causa do Estado de Israel, que agora, para a época, não tinha nada a ver, não tinha nem Estado de Israel ainda. De 1950 para cá começou a briga, 1950 da nossa era, né? Então, nós estamos na Palestina lá no tempo de Jesus, né? As leis, como é que eram? Então, será que elas favorecem a vida? Nós vamos ver um pouquinho como é que era a sociedade naquele tempo. Eu coloquei aí Jesus falando com a Marta e a Maria e Jesus com a pecadora, escrevendo lá no chão. Duas telinhas que são importantíssimas. Na quarta e na quinta e na sexta aula, nós vamos trabalhar algumas perícopes, porque a história da Palestina no tempo de Jesus, a gente pega a Bíblia e condensa e conta para vocês, mais ou menos, né? Porque não tem textos para serem trabalhados, mas eu gosto de que depois que a gente faz essa teoria, né, escuta bastante sobre a Palestina, depois a gente começa a aplicar já na palavra de Deus. Então, vamos ver a lei, se ela favorece a vida? Como é que era dividida a classe social na época? Então, quando eu falo época, nós estamos falando da Palestina do ano 63 a.C. até o ano 40 depois de Cristo. Porque depois vai ter uma reviravolta com os macabeus, tem uma virada na história, né? Com a perseguição, Nero, meio doido, eles começam a perder o jeito de governar, né? Aquele jeito horroroso deles, né? E aí o Império Romano também começa a ruir, né? Mas então esse nosso estudo, ele vai por volta, mais ou menos 63 até, vamos ali, quando começa a perseguir os apóstolos, né, a morte, né, dos nossos apóstolos, né, por volta dos anos 60, até, vamos dizer assim, mais ou menos 80, depois do Cristo. Então, 63 antes do Cristo, 63 pós-Cristo.
Então, a maior parte da população da Palestina vivia no campo e era formada por trabalhadores pobres que sobreviviam no ganho do dia a dia. Nós vamos ver isso nas parábolas, né? E todo o contexto dos evangelhos, da Bíblia em si, ela narra uma vida rural. As comparações que os autores colocam para nós, sempre com referência à roça, ao campo. Deixa eu ver aqui, tem alguém... Ah, não, não são vocês. É porque às vezes eu caio, aí alguém manda pelo celular uma mensagem assim. Mas agora não, graças a Deus, tomara que não caia mais. Então, os pobres, né, viviam no campo e trabalhavam as diárias. Nós vamos ouvir nos evangelhos a questão das diárias, a questão de ficar esperando para ser chamado para trabalhar, né, que eram os chapeiros da época. Os ricos moravam só nas cidades. Se o rico morava na cidade, pobre no campo, de quem era o campo? Nós vamos descobrir lá na frente, né, de quem era o campo. Os campos sempre eram dos ricos, mas arrendados. Nos nossos evangelhos, no sinótico, vai mostrar, geralmente o dono da terra arrendou para os produtores de vinho, aí via trabalhadores e vai contratar. Sempre tem alguém administrando o que não era dele, que pertencia aos ricos, aos anciãos, né? Os saduceus, os fariseus, principalmente os saduceus, eram os grandes proprietários de terra. Na época de Jesus, muitos trabalhadores iam do campo para a cidade à procura de emprego, engrossando a população urbana, marginalizada e explorada. Nós vamos ver lá em Marcos 12, do versinho 1 seguido. Isso aí não é muito diferente de hoje, não. Hoje, muita gente sai da cidade pequena em busca de um mundo melhor, um sonho realizado, ou para realizar uma cidade grande. Aí chega lá e não consegue tudo o que deseja. Então, engrossa a população urbana, às vezes ficam à margem e também são explorados. Então, aí já dá para a gente fazer um paralelo, né? Do ontem e do hoje. Os trabalhadores saem do campo em busca de uma vida melhor. Olha aí. Os pobres eram uma categoria que se apresentava sob vários estereótipos. Olha aí, os pobres eram assalariados, escravos, artesãos de aldeia, pastores e pescadores. Eu coloquei até os desenhos aí dos pastores. Os pastores piorou, que eles nem eram muito contados. Nem eram contados na época. E aí o artesão, alguém na uva e alguém na pesca. Eram os marginalizados e discriminados sociais. Ninguém se misturava muito com esse povo, não. Olha, eu coloquei na tela, né, Jesus em contato com o cego e Jesus na telinha mesmo, tá, a viúva de Naim, né, e o filho dela, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eram marginalizados e discriminados sociais, as viúvas, as mulheres, as crianças órfãos, os doentes, os leprosos, os possessos e os estrangeiros. E isso tinha a ver com a lei também. Então, o templo ajudava na exploração, para a gente poder entender quando Jesus fica brigando, né? Jesus vai e coloca para fora, não, gente, não dá para vocês serem assim, não dá para louvar o Senhor se as leis de vocês maltratam as pessoas. Mas antes de brigar, Jesus vai ao encontro. Jesus vai ao encontro da viúva, das mulheres, das crianças, cura os doentes e acolhe os estrangeiros. Que eram situações que não tinham como modificar. O escravo, ele poderia comprar a carta de euforia dele.
podia ficar livre. Era só trabalhar para o Senhor um determinado tempo que eles estipulavam, pagava a liberdade, ele passava de escravo, ele conseguia mudar a situação. De escravo, ele podia ser livre. Agora, a viúva não ia conseguir mudar a situação dela. A mulher não conseguia mudar a situação, só se virasse homem. Ah, mas a viúva não podia casar de novo? Podia. Tem uma passagem que os saduceus vão colocar Jesus em xeque, fala assim, olha, uma mulher tinha um marido, ele casou com ele, não teve filho, ele morreu, no final ela viu, mulher de quem? Porque eles não acreditavam em ressurreição, né? Então, os saduceus vêm falar sobre as viúvas, tem uma passagem lá, a questão da viúva que perde a moedinha dela, a viúva que vai lá no templo e coloca a moeda, e a viúva de Naim, que nós vamos trabalhar mais para frente, na nossa quinta aula. É um texto muito comovente, então eu reservei o texto da viúva de Naim, o texto do filho pródigo, o texto do Zaqueu, porque a gente mergulha neles, né, com a cabeça de Palestina no tempo de Jesus. Porque quando a gente faz a leitura rasa, a gente fica com piedade, com dó, ou fala asneira, porque a gente não entendeu o texto, aí a gente tira a conclusão por conta própria e sai falando, pregando. Tem muitos que pregam aquilo que nem é. Então, eram marginalizados e discriminados sociais. As viúvas, as mulheres, as crianças, os doentes, os leprosos, os possessos e estrangeiros, porque não conseguiam mudar a situação deles. Os pobres lá da outra, aqui, ó, voltou meu passarinho voando de trás para frente, ó. Os assalariados, escravos, artesãos, pastores e pescadores podiam mudar de situação social. Eles podiam ganhar dinheiro, comprar fazenda, comprar tudo. Agora, essa turminha daqui não conseguia mudar a situação delas. Como é que era a família? Importante para a vida social e religiosa. A família judia, né, hebraica, era guardiã das tradições, era patriarcal, quer dizer, era o homem que determinava, que decidia. Dentro de casa, quem manda é a mulher, e o homem que toma a decisão. Então, no sistema patriarcal é assim, a mulher administra dentro de casa, mas quem decide é o homem. Esse é o esquema patriarcal. Família, onde guarda-se as tradições. Por isso ela é importante para a vida social e a vida religiosa, porque a vida religiosa dependia do que vinha passado de pai para filho nas tradições. Olha aí, peculiaridade. Pai, mãe, filhos, parentes e escravos. O termo é irmãos. Então, todo mundo lá, pai, mãe, filhos, parentes e escravos, são chamados de irmãos. Mas somente os filhos têm direito à herança, não esqueçam disso. Uma família é formada por pai, mãe, filhos, parentes e os escravos. Todos tinham esse nome, irmãos. Meu irmão, dentro da mesma família. Estão vendo que não tem prima, não tem prima, não tem sobrinho, não tem sobrinha, irmãos. Somente os filhos têm direito à herança. Família, sistema patriarcal. A mulher casada tem força administrativa dos afazeres domésticos. É engraçado isso, né? Ficou chique essa frase, né? Para a mulher não brigar, né? As alunas não caírem matando os maridos nem os alunos. A mulher, uma forma sutil de discriminar. A mulher casada tem força administrativa dos afazeres domésticos. E se a gente for olhar, na verdade, às vezes o marido tem o dinheiro, mas ele não sabe o que precisa comprar e fala, mulher, o que está precisando? Hoje, vamos trazer para o hoje da história. Tem que fazer a lista de compra. Quem é que faz? A mulher. A escola dos filhos, quem é que se preocupa? A mulher. E tantas outras coisinhas, né? Se a roupa do marido caiu um botão, se não caiu, se precisa arrumar, se não precisa, é a mulher que define, é a que faz, é a que decide. Às vezes o marido vai comprar roupa, vai, bem, amor, vamos comigo que eu não sei escolher.
Sem filhos, voltando agora, deu um salto. Sem filhos, o escravo mais velho, nascido na família, se torna herdeiro. Isso aí é uma citação lá de Gênesis 47, 12, e Gênesis 15, do 2 ao 4, que era quase que impossível. Ó. Sem filhos, se a família não tivesse filhos, o escravo mais velho nascido na família se torna herdeiro. Era difícil, né? O escravo mais velho, às vezes ele morria, né? Antes do patrão dele, porque ele ia passando de geração para geração. Então, o escravo mais velho que nasceu ali. Então, é só para deixar bem possível de dar a herança para o escravo. Então, ficou bem longe, né? Ficou bem longe. Apesar que eles morriam muito cedo, né? Olha, agora já está quase chegando o advento, eu peguei aqui uma Maria grávida, coloquei na telinha, só para falar da lei do ventre. A lei do que é a lei do ventre? Grava isso na cabeça. Toda criança nascida de mãe judia é judeu. Toda criança nascida de mãe judia é judeu. Isso aí para perpetuar a espécie. O que é essa lei do ventre? Também assegurava a essência do ser judeu. Que é judeu? Aquele que nasceu da mãe judia. Ah, mas e o homem judeu? Não, se ele tivesse filho com uma fenícia, o filho não era judeu. Ah, mas se um sírio fenício tivesse um filho com uma greia, o filho seria judeu. Por que isso? Porque ia aumentar a população. Ter o maior número de filhos possível. A mulher não ocupava um lugar de destaque no judaísmo. Ela não ocupava um lugar de destaque. Aí vocês vão falar da lei do ventre hoje. Hoje não, hoje tem. Aí eu quero ser judeu, eu tenho que entrar, renunciar tudo que eu já fiz até agora e fazer o juramento de que eu vou praticar tudo que o judaísmo oferece, vou ser observado por um rabino, que vai ser o meu mestre, que vai me ajudar. E a legislação, a partir de 1950, ela já começou a mudar. Em 1950, a nossa era hoje. E outra, e continua valendo a premissa: filho de judeu, judeu é. Não, filho de judia, judeu é. Mais um pouquinho sobre a família. Coloquei uma foto aí da família. Um jantar bonito, né? A família tinha uma imensa importância na vida social e religiosa, guardava as tradições. E essa tradição era revista sempre na festa da Páscoa. Né? E todo sábado, todo Shabat, tem as crianças fazendo perguntas sobre o passado, o que significa tal, e a comida deles também remete ao passado. As ervas amargas, por que amarga? Porque eram temperadas com água salgada. O que significa água salgada? Hein? O porquê o amargor? Porque o pão era muito duro, era sem fermento. Então, a criança vai fazendo pergunta, a mamãe vai explicando. Lembra que é a mamãe que guarda a tradição e passa para os filhos. Até os 4 anos, a mãe deixa o filho prontinho para ir para a escola rabínica, o menino. A menina não ia para escola nenhuma. Eu coloquei em cima uma menina preparando pão, e embaixo Jesus falando na casa de Simão, né, a mulher que está lavando a roupa dele. Ah, lavando a roupa dele, não, lavando os pés. Né? O retrato ficou ali. E, ao mesmo tempo, dá a entender que ela é a samaritana, lá no poço de Sicar. Esse quadro ficou meio dúbio, né? Mas para a gente interpretar, é só para olhar. A menina de cima está com... não aparece o cabelo. E na de baixo, o cabelo é
farto, né? Tem tanto cabelo. Então, por que será isso? Muito cabelo e cabelo coberto. Então, vamos lá. Mulher sem destaque no judaísmo. Sociedade judaica dominada por homens. Numa sociedade judaica dominada por homens, então Jesus dá atenção à mulher. Jesus dá atenção e chama a atenção dos outros para a mulher. O lugar da mulher era o gineceu. O gineceu é a parte interna da planta onde acontece a reprodução, da flor, onde acontece a reprodução. O gineceu é a casa, lugar da fertilidade. Então, o lugar da mulher era a casa. Função principal era o quê? Educar os filhos. Fora de casa, a mulher não aparecia. Ela é sempre citada assim, ó. A mulher, vou brincar aqui com a Mônica e o Jairo, para vocês entenderem. Mônica, todo mundo sabe que é a esposa do Jairo. Mas fora de casa, a Mônica não vai ter nome, vai ser a esposa do Jairo. Entendeu? Fora de casa, a esposa do Jairo. Não tem nome. Anonimato. Ninguém fala o nome da mulher fora de casa. Mas há o domínio. Eu sou o marido da Mônica, só que não vai falar Mônica. Eu que sou o marido. Então, a esposa do Jairo esteve aqui, a esposa do Jairo foi visitar Isabel, a esposa do Jairo encontrou Maria no caminho da Galileia. Tá vendo? A esposa do Jairo foi lá ver o menino Jesus quando ele nasceu. Estou brincando com vocês. A esposa do Jairo, ela solicitou um cordeiro. De quem? Para quem que ela falou? Falou para a mulher do Ciro. Aí o Ciro, que é produtor de ovelha, vai levar um cordeiro para o Jairo fazer a pechá dele. O Shabá, pechá não. Então, o nome das duas aqui, eu peguei o Ciro, lá da Leopoldina, o Ciro, e o Jairo, que são conhecidos. E citei que as duas fizeram uma transação, uma pediu ovelha para a outra, para o Shabá, só que não foi citado o nome das duas, e sim o nome dos maridos. Então, fora de casa, anonimato. Para isso, elas usavam véu, para esconder a beleza. Olha que eu acho uma judiação, né? O véu ou o cabelo comprido derrubava sobre o rosto, né, para esconder a face. Então, função do véu, às vezes a gente acha lindo, né? Eu lembro, né, no colégio, as irmãs trabalhavam com uma turminha de miudinho, né? De miudinho, quase turminha de 3, 4 aninhos. E eram missionárias de ação paroquial. E elas usavam véu. De repente, um garotinho arrancou o véu de uma freira. E ele viu o cabelo dela, toda a sala ficou numa euforia, numa alegria total, porque eles descobriram que a irmã, olha, ela é normal, ela tem cabelo. Falei, misericórdia, o que o véu escondia? Eles tinham um terror ali, eles achavam a irmã algo de outro mundo. Por quê? Porque nunca viram o cabelo dela. Viram o cabelo, já acharam que ela era igual a eles, era diferente porque ela tinha cabelo. Então, tá vendo o que o véu faz? Eu tô vendo isso, foi ontem, uma criança viu isso ontem. Imagina na época. O véu escondia muito mais. Não era um véuzinho que deixava o rosto à mostra, né? E quando ela não tinha véu, o cabelo comprido. Paulo até veio falar isso, né? Das mulheres, né? Que não cortasse o cabelo. Cortar o cabelo era se revelar. Se revelar, uma mulher que se revelava era prostituta, de má fama. Então tomavam um cuidado danado, não podia cortar o cabelo. Então, mais uma vez, para realçar o machismo e a discriminação, não podia cortar o cabelo. Então, aceitar o marido, outra coisa, coitada da mulher tinha, que aceitar o marido com outras mulheres. E as concubinas. A concubina não era esposa, mas eles podiam ter mais que uma
esposa, e agora várias concubinas. Em algumas situações, o amor matrimonial superava esses tipos de lei. Claro que quando existia aquele amor, não era um casamento só por arranjo, a família era muito mais feliz. O marido entendia a mulher entendia o marido, tá vendo? O amor matrimonial superava esse tipo de lei. Nem todo pai, nem toda mãe vai levar a sério essas leis. Onde que nós vamos ver isso? Nós vamos ver isso também na quinta aula, quando eu estiver trabalhando com vocês a perícope sobre o filho pródigo. Né? Eu não gosto nem de chamar de filho pródigo, eu gosto de chamar de pai misericordioso. Porque de acordo com a lei, né, o pai podia colocar o filho dele para ser apedrejado, tanto o mais novo quanto o mais velho. Por quê? Porque eles infringiram uma lei. Mas a gente só vai trabalhar isso lá na quinta aula. Mais um pouquinho sobre a mulher. Ah, mulher! Final da aula, as mulheres vão desligar até minha internet aqui. Em casa, a mulher é responsável pela educação dos filhos. Administra os proventos. É que o homem traz de fora, coloca em casa, a mulher que administra. Na sinagoga e no templo, ocupa os últimos lugares. Uma peculiaridade também sobre a sinagoga. Se não tiver nenhum homem lá na sinagoga, não aconteceria leitura, nenhuma celebração. Vamos dizer assim? Não aconteceria nenhuma celebração, porque a mulher não podia ler as escrituras. Aliás, elas não eram preparadas para ler as escrituras. Então, elas não sabiam ler. Fora de casa, anonimato. Os partos aconteciam em casa. Que pré-natal, que nada. Então, havia muitas mortes. Muitas mulheres morriam novinhas. Não esqueça que elas casam cedo. Tinha que ser mãe, tinha que ter filhos, porque o filho era sinal de bênção. Então, muitas mulheres morriam no parto. Porque o parto também era feito por parteiras. A gente conhece na história da salvação as duas parteiras, né? Séfora e Fua, as grandes mães do povo hebreu lá no Egito. Na família ainda. Filhos significa o quê? Bênção de Deus. Não ter filhos significa maldição à mulher. Tá vendo? Por que não era o homem que era maldito? E sim a mulher. Uma lei discriminatória. Maldição à mulher. Não ter filhos. Maldição à mulher. Aí, olha que beleza. Quando a gente estiver trabalhando a perícope que o Lucas escreve sobre a mãe de Zacarias. A mãe de Zacarias, não, a Isabel. A mulher de Zacarias. Ela era maldita. Por quê? Porque não geravam filhos. E o pai era um sacerdote de segunda linha, mas estava na boa. Ele podia ter outra mulher, mas não teve. Mas não era ele o problema de ter filhos. O problema era ela. Então, quando acontece... Aqui é um comentário à parte, viu? Quando acontece que o anjo vai falar com ele, né? Ele, minha mulher não tem filhos, a maldição já caiu sobre ela. De repente, ele tem um encontro com o anjo no alvorecer do dia, né? O anjo aparece, fala que ele ia ser pai, né? Do João Batista. Ele fala, como vai acontecer isso? Pirou, né? A tradução, assim, bem literal, né? O senhor pirou, anjo, porque a minha mulher é maldita, é um útero seco, avançada em idade, eu também, e, entre aspas, não tem esse recurso de hoje, não, viu? Então não vai dar, não, viu? Aí o que acontece com ele? Duvidou, calou a boca. Quando não se tem o que falar, fica quieto. Diante de Deus, a meditação e a contemplação nos ajuda a olhar um novo horizonte. E ele não fez nada disso.
Aí ele teve que passar os 9 meses, enquanto a Isabel também gestava o filho, ele gestava Deus. Então, é uma história muito bonita que Lucas coloca, a questão de um Deus que olha e traz alegria, onde o homem amaldiçoa, o homem joga a tragédia, joga a desgraça, Deus traz a graça, Deus traz a bênção. Então, olha lá, outro lado. Cada família tinha que ter o maior número possível de filhos. Então, quanto mais filho, mais bênção. Quanto mais filho, mais bênção. Esse slide está repetido, né? Então, a mãe determina a identidade judaica do filho, responsável pela educação, manutenção do espírito judaico, cultura das tradições familiares. No âmbito da formação do lar judaico, a mãe representa uma peça fundamental. A mãe representa uma peça fundamental. Olha, uma particularidade para a gente entender o nascimento de Jesus, sem ficar meio louco. Os partos aconteciam em casa, com a ajuda de uma parteira. Em casas pequenas da Palestina, era normal a mulher se retirar para o estábulo para dar à luz. Era normal. Então, quando Maria vai dar à luz, lá no meio dos animais, normal. Entre eles lá era tudo normal. Aí a gente começa a olhar assim, meu Deus, a situação dessa mulher, né? Era um lugar costumeiro para a mulher ficar mais tranquila. Lembra-se que as casas só dos ricos tinham vários cômodos. A casa dos pobres e a maioria das casas tinha um espaço só. Começou uma mulher dando a luz lá, o filho correndo, outro gritando, o marido pulando, o primo falando, o escravo. Ela não ia ter sossego para dar a luz ao bebê. Então ela saía e eles ficavam em casa e ela ia ao lado, né, no estábulo, para dar a luz. Outra questão cultural, circuncisão. Um valor cultural de manutenção da identidade do povo. É a questão da aliança. Eles diziam assim, a aliança com a carne, né? Esse corte, essa incisão. Não disse que, mas essa incisão, claro, só o homem que fazia. Porque a mulher não era contada. Então, a circuncisão, que no valor cultural, aí Gênesis, tá lá em Gênesis, esse fato. Era mais um valor cultural, a questão da aliança com o sangue, né? O homem fazendo aliança com Deus. Então, era todo um rito bonito. Nós fizemos isso no São Francisco de Assis, com os alunos lá, apresentaram a circuncisão do menino Jesus, lá no templo, quando ele leva lá para os doutores da lei, os anciãos fazerem a circuncisão. Foi muito bonito. Eles deram a alma para essa cena, ficou maravilhosa. Então, como o filho primogênito pertencia ao Senhor, né, deveria ser resgatado. Na história de Jesus, nós vamos ver José e Maria e o menino. Eles vão ao templo e levam para o resgate do menino e a purificação da mãe, um casal de pombinhos, né, e rolinhas. Esse resgate era feito mediante um pagamento. Então, um pagamento, né? Eu vou resgatar o meu filho, né? Eu pago para o templo e o filho é meu. Tá vendo? Mais um gesto de exploração que a lei e a religião exigiam do povo. Vamos falar da purificação da mãe. Esse é o Rafael, era um aluno meu, que nós fizemos um desfile. Teve um ano que nós fizemos um desfile, esse menino é de Taubaté.
Nós fizemos um desfile sobre os costumes, as roupas, né, da Palestina no tempo de Jesus. Então, esse garotinho aí, ele pode ficar com o rosto para cá, porque foi um aluno. Então, purificação da mãe. Se fosse menino, se ela desse a luz ao menino, a mãe ficava de dieta, que é normal, até hoje tem muita gente que fica de dieta, principalmente no interior, 40 dias. E se fosse menina, olha a discriminação. Se nascesse uma menina, a mulher ficava o dobro, 80 dias. Por causa do derramamento de sangue, né? No parto, a mulher ficava impura. Então, esses 40 dias era de purificação. E 80 dias se fosse menina. A educação do filho era rígida. Não era para brincar, não. Era uma coisa seríssima. Até os 4 anos, a educação era toda por conta da mãe. Só os meninos frequentavam as escolas rabínicas para aprender a ler, a Torá. Era importante que todo judeu lesse um pedacinho da Torá. As meninas, não. Por isso, aquele filme, que eu já esqueci o nome, depois o Jair vai colocar na tela para vocês, é muito gostoso. Aí eu vou rever de novo com vocês. Esse fim de semana que tem o feriadão, pega as pipocas aí, bota. Dá para baixar de graça, né? Eu acho. Eu não gosto muito desse negócio de baixar de graça, vai que estraga alguém está passando a perna em alguém. Mas veja, esse filme é muito bonito, com a Barbara Streisand. A menina podia ser vendida como escrava após os 6 anos. Quando eu li essa frase, teve aluna que entrou em pânico. Mas era assim, era comum. Aquele casamento que era tudo de arranjo, o pai também não tinha muito apreço pelas filhas. Então, só quando acontecia isso, eu vou vender essa menina que vai ser um lucrinho lá a mais para nós. Mas só, lembra que eu disse que quando a família tinha um amor, regia, ela mudava toda a situação da lei? Então, mas assim, a menina podia ser vendida como escrava. Mas será que tinha pai que fazia um negócio desse? As meninas, quanto menos aprendessem, melhor. Elas tinham que aprender a obediência. Olha como era o noivado. O noivado era praticamente um casamento, já era um contrato do matrimônio, tá vendo? Ó? O noivado é o ato de união entre os noivos e as suas famílias. Então, a família do Ciro e a família do Jairo selavam um contrato ali, porque os filhos deles iam casar. Era um Eu não vou contrato. casar com o Jairo, não. Oi? Não entendi. Eu não quero casar com o Jairo, não, Padre Geraldo. A família, os filhos. O ato de união entre os noivos e as famílias. Então, alguém da família do Jairo e alguém da família do Ciro ia casar, o contrato era entre os pais. O filho não escolhia nada, não tinha direito a nada. Já era um negócio entre eles. Então, o noivado já garantia esse contrato. Se o casamento não acontecesse, alguém pagava. Ó, você vai ter que pagar agora, porque a gente já começou a conversa, eu não posso perder nesse negócio. Era quase que um negócio. O dote a ser pago pela noiva, eles combinavam, os pais combinavam. E as despesas do casamento. Geralmente, o pai da noiva e a noiva ajudavam na despesa que a festa acontecia na casa do noivo. O noivo durava mais, o noivado durava mais ou menos 1 ano. Era o tempo para que a mulher tivesse condições de procriar. Ela era novinha, por volta de 10, 11 anos, 12 anos, ela era entregue para casamento. Então, tinha que esperar, né, o corpo da menina ganhar forma, ela poder ser mãe. Ela tinha que ser considerada adulta, né? Não adúltera, viu? Ela tinha que ser considerada adulta.
e pronta para ser mãe, colaborando mais uma vez com aquele povo de Deus aumentando, o povo judeu aumentando, né? Uma promessa, sua geração será grande como as estrelas do céu. Durante esse tempo de espera, apesar de já serem considerados comprometidos, cada um ficava na sua casa. O filho do Ciro na casa do Ciro, a filha do Jairo na casa do Jairo. E as relações sexuais não eram bem vistas. Não igual hoje, né? Eu acho tão moderno demais, né? Para a gente falar assim, modernismo. Fulano, você vai dormir aqui? Ah, eu vou. E dorme já, ficam anos namorando e anos indo junto. Claro, assim, eu quero ser moderno demais, mas tem hora que falo, ai meu Deus, na minha cabeça, mais moderno que seja, não consegue entrar algumas coisas. Eu vejo com os meus sobrinhos, estou falando mal dos parentes seus, não. Mas eu vejo com os meus sobrinhos, eu questiono minhas irmãs, meus irmãos, que eu não acho correto. Aí eu sou o padre careta, um padre chato, falar, mas se fosse com a tua filha, você ia permitir? Então a gente só permite com a filha dos outros. Quando é com a filha da gente, a gente não quer. Só que hoje nem é assim, né? Então tem gente que leva, tem pai que leva a filha ainda para casa do noivo, não sei o quê. Porque a questão da família já está meio furada, né? A gente tem que rever um monte de valores que a gente jogou para trás em nome de uma modernidade. É só um questionamento à parte, depois vocês me xingam no final da aula. Então, durante esse tempo de espera, apesar de já serem considerados comprometidos, não tinha essa mania de relação que a gente vê hoje. O menino dormir na casa da noiva, ou a noiva dormir na casa... Não, mesmo que seja em cama diferente, não tinha essa palhaçada que nós temos hoje. Cada um ficava na sua casa. Eles se encontravam nas festas, né? Porque tinha várias, durante um ano tinha muitas celebrações. Não podemos esquecer que era um povo muito religioso, celebrativo. Eles se encontravam, mas cada um ia dormir na sua casa, né? Até alguém podia pegava a mulher do outro, mas aí acontecia o adultério, os casamentos eram, os contratos, né? Eram desfeitos, tinha apedrejamento. Se acontecesse da menina engravidar fora do casamento ou antes da hora, podia ser morta, pedrada, com o filho e tudo na barriga. Olha a lei, como é que era rígida. Né? Então, aí a gente entende a beleza do José. Voltei à tela. A beleza do José. José não compreendeu, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo com Maria. Mas ele procurou, né, o senso de justiça dele, o carinho e o amor que ele tinha para com Nossa Senhora. Ele era apaixonado por Nossa Senhora. E ela apaixonada por ele. A gente começa assim, porque ela era mãe de Jesus, então Maria não se apaixonou, o José encarou Maria só porque ela era mãe de Jesus. Não, ele era apaixonado por ela, por nome de um grande amor. É que a gente não faz essa leitura, a gente fica assim, besta diante do fato de Maria ser mãe de Jesus e José. Então a gente não consegue colocar a história de amor entre eles. Antes dela ser chamada para ser mãe de Jesus, ela não estava noiva de José, então já existia um amor acontecendo, uma promessa de casamento entre eles. Só quando a gente lê o fato, e por ela ser Nossa Senhora, a gente não deixa, ela não estava apaixonada, né? A mãe de Deus pode apaixonar. Tem muito cristão ainda tolinho ainda hoje, que apaga a questão da relação do amor, né? Do que é fato de vida. Então, antes de Maria ser esposa, ser a mãe do Salvador, ela era noiva de José. Os dois iam se casar, então existia alguma coisa entre os dois. E uma coisa tão forte, que eu acho que estou gritando, né? Uma coisa tão forte que José ficou com ela. O amor é mais forte. Olha aí o matrimônio. O matrimônio era uma festa para as famílias e para os vizinhos. Como é que acontecia essa festa? O noivo buscava a noiva na casa do pai dela e conduzia para a sua casa ou para a casa onde ele tinha construído.
Mas geralmente eles moravam tudo na mesma colônia, na mesma família. Então era uma festa que durava uma semana, dependendo da situação financeira do noivo, durava 15 dias, um mês de festa. A partir desse dia, ela não podia mais ficar com a cabeça descoberta, porque ela já pertencia a alguém, já era uma senhora, né? Já era uma senhora. Mesmo com 13 anos, a bichinha acabou de casar, já tinha dono. A cerimônia religiosa, olha como é que era. Consistia apenas numa bênção pronunciada pelo pai da noiva. Então, lá, o Jairo ia fazer uma bênção. Olha, eu abençoo você, Miriam, que é a filha, e você, Mateus, que era o filho do Ciro. O pai abençoava e a festa comia solta. Porque a principal bênção do casamento vinha com a consumação do matrimônio, com o filho que nascesse. A verdadeira bênção mesmo viria com os filhos. Por quê? Porque para eles, o filho é a obra de Deus, é a obra divina. Então, quando o casal tinha filhos, a bênção de Deus estava acontecendo. Por isso, quanto mais filho, mais bênção. Com o casamento também, meus amores, a mulher passava, então, da tutela do pai para a tutela do marido. Então, ela deixava de ser a filha do Jairo, passava a ser a esposa do Mateus. Não mudou nada, né? Ela continua anônima, do mesmo jeito. Filha do Jairo para a esposa do Mateus. Ah, mas é uma coisa legal que acontece. Com o matrimônio, a mulher passava a ter usufruto da casa do marido por toda a vida. Ela ia ter um lugar para ela. E ali ela mandava e desmandava. Mas então por que tinha o divórcio? O divórcio, nós vamos encontrar lá no Deuteronômio 24:1, e depois o Marcos só faz a repetição, né? Marcos 10:12, para repetir a questão da dureza do coração do homem. O divórcio, só o marido podia repudiar a mulher. Só o marido podia pedir o divórcio. Os motivos para o repúdio poderiam ser o mais fúteis possível. Olha, a minha mulher colocou sal demais na comida. Ou a mulher sufocou o carneiro antes de matar, né? Matava, né? A mulher saiu sem o véu. Ele usava uma coisa, isso quando ele já não queria saber dela. E ele criava uma situação e o divórcio acontecia quando ele pedia. Se a mulher pedisse divórcio, ela seria apedrejada, porque estava desrespeitando o marido, passando por cima das leis. Ele podia, mas ela não. Então, meus queridos, a mulher era marginalizada pelo simples fato de ser mulher. A mulher devia permanecer em casa, que é o gineceu, a parte destinada às mulheres. As jovens solteiras cabia ainda o pior. A filha era para o pai uma preocupação secreta, e o cuidado por ela tirava o sono dele. Eclesiástico 42, do 9 ao 14. Então, é um pai rezando: eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, porque eu não nasci mulher e porque eu não tenho filhas mulheres. Então, a esposa e as filhas tinham o dever de lavar o rosto, as mãos e os pés do pai. A mulher lavava o pé do marido, as filhas, né, lavavam o rosto, colocava o banho, preparava o banho. Que era o banho deles? Lavar o rosto, as mãos e os pés. Esse era o banho. Vou fazer a leitura dinâmica da tela. As leis não protegiam em nada a mulher. Ao contrário, faziam elas dependerem, né? Faziam elas dependerem das leis, e estas leis escravizavam. Passavam a contar apenas como objeto e propriedade de outros.
É propriedade do marido se casado, propriedade do pai se solteiro, propriedade do cunhado solteiro, se ela ficar viúva e sem filhos. A participação da mulher na economia da sociedade judaica. A mulher judaica trabalhava duramente em casa e no campo, plantava, colhia, moía o trigo, a cevada e outros cereais. Preparava o pão, cozinhava, buscava água nas fontes, fiava e tecia o linho e a lã para fazer as roupas. Cuidava da família e educava os filhos. Então, Jesus, queridos, por que a gente está estudando a Palestina? Para a gente fazer essa busca, né? O que tem a ver Jesus com essa situação toda? Jesus, ele inaugura uma experiência do reino que vem recuperar, então, a essas pessoas marginalizadas a integridade e a dignidade. Então, ele toma posição, né, contra a opressão, a marginalização da mulher, também dos excluídos, né? Lembra? O cego, surdo, mudo, viúva, leproso, pecadores públicos, os coxos, paralíticos, estrangeiros. Jesus toma posição, né? E aí a gente abre a tela para a conversa. Cadê vocês? Estão ali. Parar a apresentação. Vamos lá? Na verdade, Padre Geraldo, não é exatamente sobre os assuntos de hoje. Os assuntos de hoje acho que foram muito interessantes, muito legais. Fala bastante sobre a família e, para mim, não ficou nenhuma dúvida. Eu estava olhando o material da apostila e eu reparei que, quando a gente falou de alguns grupos sociais dos judeus daquela época, nós não vimos alguns que constam aqui da apostila, como os zelotas, os essênios. Eu venho ainda. Vem ainda, é isso? Vem, eu estou falando tudo primeiro, para depois a gente já montar na nossa cabeça mais ou menos os grupos, né? Então, a família, quem era a família que mandava mais? Saduceus, nós vamos espizinhar eles. E o único... Aí tem os essênios, que a gente faz uma salada com os essênios, né? Eles não são um grupo social político, eles são um grupo religioso que afastaram, não concordaram com o esquema da Palestina e ficaram nas montanhas, né? E alguns autores citam eles como grupos também, né? Então eu só vou trabalhar com vocês, acho que na quinta aula, na quarta, o paralelo que existe entre o que Jesus pregava e o que os essênios faziam. Só que entre Essênio e Jesus Cristo há uma diferença muito grande. Eles acreditavam na reencarnação e Jesus, a ressurreição. Então, por ali, um grupo sufoca o outro, um grupo tenta sobreviver. Nós vamos falar também dos samaritanos. Só que o samaritano não vai poder entrar como um grupo social. Quem nasceu na Samaria é samaritano. Então, é indiferente, só porque eram espezinhados, aí nós vamos falar deles também. Mas não hoje. Primeiro a gente está falando de toda a situação, como é que era composta a família, para quando falar da família dos saduceus, a gente já vai saber, né? Nós falamos desse grupo lá no templo, não foi? Quando eu falei do templo. Eu não citei os zelotas. Eu não citei zelotas, eu citei essênios, eu acho que não citei alguns mais. Porque os zelotas, Ciro, era como se, eu sempre brinco com os meus alunos, assim, o MST de hoje, sem noção. MST sem noção é aquele povo que entra na fazenda e destrói a fazenda inteira, quebra tudo. Também não concordo com esse negócio. Acho que você tem que brigar para a justiça, mas não destruir o que está em pé. E os zelotas eram um grupo de briga, de encrenqueiros, né, de partir para a ignorância. Então, eles andavam até com umas faquinhas, chamada sicar. Eles vinham num grupo chamado sicareus. Eles andavam armados, né, com aquele coisinha. Nós vamos precisar... Esse aqui não é... Iscariota, o homem que carrega o punhal.
Sicareu. Iscariota, o homem que Isso. carrega o punhal. Eles andavam com o punhal, até que nós vamos descobrir isso quando corta-se a orelha de um importante sacerdote chamado Malcos, lá na prisão de Jesus. E o Pedro estava com esse punhal na mão. Agora, quem que deu para ele? Nós sabemos que o Pedro não era desse grupo, tá vendo? Quem era o Pedro? Pode ser. Pedro era um pescador, Pescador. né? Então, mas era amigo dessa turma, porque o Pedro tinha um estupim curto. Eu sempre conto para os alunos que quando eu estou estudando a carta de Pedro, acho que eu vou fazer com vocês também, se Deus quiser. Lá para o meio do ano que vem, no final do... quando a gente estiver estudando as cartas, a gente vai falar dessa pessoa maravilhosa que é o Pedro, né? Ele é extremado, ele vai do paciente ao brigão em um segundo. Então, como que ele pega, como que ele tem em mãos essa espada e corta a orelha do soldado, é colocado soldado, né? Mas soldado, Malcos é um sacerdote, era ele que ia celebrar a Páscoa, por isso que tem todo aquele rito de como a pessoa se torna sacerdote. Então, pega o lóbulo da orelha, sabe aquela bolinha que fica vermelha quando a gente está com medo de injeção, a orelha, nossa, aonde a mulherada fura para colocar o brinco, né? Então, é lóbulo, né? No tempo de Josias. Então, furava a orelha deles, né? Com o sicar, cortava. Então, faz de conta que agora eu vou pegar o César. O César vai ser sacerdote, porque ele está com um treco assim, que nem o meu, fechando as orelhas. O César vai ser um sacerdote. E deixa eu pegar o outro ali. Eu tenho dois brincos, vixe Maria. A irmã Polese vai fazer o rito de transformar o César, né, em sacerdote. Então, o que ela vai fazer? Ela vai furar o lóbulo dele, derramar sobre o mármore do altar o sangue e esparramar sobre o altar e consagrar o César ao Senhor. Aí, a partir dali, eles se tornavam sacerdotes. É um rito muito bonito, que nós vamos estudar no livro dos reis. E quando eu falo isso, eu imagino que vocês já tenham visto tudo isso, porque nós já estamos entrando no Novo Testamento, né? Então, o rito de se tornar sacerdote é assim. Então, o que aconteceu ali naquele pedacinho? É uma perícope muito importante. Não podia ter um aleijado, ficava impuro. Os sacerdotes, para eles serem sacerdotes, eles não podiam ter defeitos. Então, para que a Páscoa acontecesse, a orelha do Malcos poderia ficar rasgada? Não. Então, olha ali o que Jesus faz. Jesus, né, para que tudo aconteça, cola, gruda a orelha do sacerdote. Senão não ia ter celebração. Então, nós vamos pesquisar depois, né, quem era o Malcos. Malcos era um sacerdote. Que quem foi lá para prender Jesus foram os sumos sacerdotes, doutores da lei, saduceus, escribas e alguns policiais, né? Alguns soldados. Que a lei é que vai condenar Jesus. O João escreve muito bonitinho. É a lei que vai. Então, a lei não é representada ali pelos soldados. Então, tem esse povo todo esperto do Sinédrio que vai até o esconderijo dos bandidos da época, né? Porque ninguém acha que Jesus foi lá pro vale, né? Rezando, né? Ave, ave, ave. Foi correndo aqui, ó. Vamos me pegar. Eu vou embora. Vamos sumir daqui que estão querendo me matar. Que às vezes quando a gente faz essas leituras, eu não estou falando vocês, graças a Deus vocês já estão na teologia. Ninguém vai fazer essa leitura quando Jesus foge, né, pelo vale lá das Oliveiras, né? Não é Vale das Oliveiras, sumiu até o nome do monte, né? Jardim. O Horto das Oliveiras. Quando ele some para lá, o que era o Horto das Oliveiras? Não era um lugar de descanso, de parada. Era um esconderijo de bandidos.
Que horror, padre, você chamou Jesus de bandido. É que bandido para eles, na época, era todo mundo que se rebelava contra o império eram bandidos. O que é bandido? O desertor, aquele que prega outra doutrina, que prega outra coisa, que partiu contra o imperador, contra Pilatos, é traçado de bandido. Então, Jesus foge para lá. Não sei porque que eu fui para lá agora, né? É a professora de Sinote que tinha que estar falando, e eu de João. Mas faz bem, é o Ciro que faz isso, né? Vou perguntar aqui, por que Maria não poderia ter Jesus da maneira natural, como acontecia com os outros casamentos? Que tinha que ser sobre, se diz, por que o Espírito Santo desceu sobre ela e por que é que não poderia ser da forma natural como todas as mulheres tinham os seus filhos, né? Concebiam os seus filhos, né? Então, o conceber com José, que ela fala. Isso. Aí, pronto, o homem não seria salvo, coisa nenhuma, porque José e Maria também é a natureza. Não teria força salvífica. Não era Deus mais entrando na história humana, era o homem com o homem mesmo. E aí era tudo igual, o homem não tem poder nenhum de modificar. Então a intervenção divina é muito bonita isso teologicamente, né? Um Deus que desce, lembra João falando? Um Deus que vem armar, tabernacular, né? Armar a sua tenda entre nós. Ele vem, armar a tenda significa trazer a proteção que o homem ficou ao léu quando saiu do paraíso. Então saiu sem a proteção nenhuma. E quando acontece a encarnação, que é muito bonito, é o Pai, o Filho e o Espírito em ação, recriando a criação, né? O poder do Altíssimo virá sobre ti. Sim. Aí ela se concebe. Aí o filho que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo. É toda uma linguagem toda teológica. Claro que o bebê se forma no ventre de Maria, cientificamente, uma criança normal, o peito dela cresce, ela sente as dores, as glândulas mamárias juntam o leite, que o menino mama, é o lado humano. É isso que Maria emprestou. Então, o corpo dela modificou todinho quando ela começa a gerar Jesus. Agora, porque ela não, se fosse eu pergunto isso porque eu acho que a criação de Deus é perfeita, entendeu? Então é por isso que eu fico às vezes pensando, por que é que não poderia ser de forma como acontece normalmente, né? Porque uma criança é gerada através da relação sexual entre homem e mulher. Mas essa criação, como se diz, o desenvolvimento de um ser humano, ele é perfeito, né, com a ação de Deus. Porque Deus criou tudo muito perfeito, entendeu? Então é por isso que eu fiquei pensando, por que não poderia ser da mesma forma natural? Mas o senhor já respondeu a minha pergunta. Ia faltar o dado divino, esse dado salvífico que vem de Deus. É Deus que quer salvar o homem, não o homem com ele mesmo. Senão Maria e José iam ter o Messias, só que tinham vários Messias na época. Sim. Nós estamos numa era messiânica, ia sair várias gente querendo salvar, mas não estava dando certo. E Deus envia profeta e não dava certo. Depois ele vem com seu próprio filho. Que é Deus de Deus, luz da luz. Alessandra, por favor, Alessandra, fala conosco. Cadê a Alessandra? Boa noite, estou aqui. Oi, boa noite. Boa noite, padre, me descabelei aqui. Padre, deixa eu fazer uma pergunta. É um dogma de fé a virgindade perpétua de Maria. Mas se eles
foram apaixonados, e qual que seria o impedimento de acontecer alguma coisa depois que Jesus nascesse? Em Lucas, na Bíblia de Jerusalém, tem uma frase que diz assim, eu devia ter marcado, e José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Aí fica esse dogma que existe. Não é contraditório? Então, Qual ele que não seria o conheceu problema Maria. do casal? Não teria problema nenhum na minha concepção, sim, eu podia ter acontecido, era marido e mulher. Só, agora, o que você leu aí, assim, ele não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Então, pode Sim. ser que tenha conhecido depois, o bebê nasceu, passou a purificação da mãe, os dois, né? Mas não tem isso na Bíblia, porque não interessa isso. Agora, não aconteceu antes, porque fazia parte da lei, era no noivado. Não, a questão é depois, que o dogma é virgindade perpétua de Maria. Antes tem que sim Então. ter certeza que era filho divino, que o pai é Deus, que o pai é o Espírito Santo. Sim, mas depois, eu não sei, eu acho que alguém chegou e perguntou pro casal, e aí aconteceu? Sabe, eu não sei de onde tirar esse dogma, desculpa a franqueza. Para mim, Maria é o ápice da coisa, independente disso. Isso, não tem em nenhum relato o porquê desse dogma da questão da virgindade fecunda de Maria, também é um dado de fé. Ela não foi de outros deuses, como Jezabel. A gente tem que olhar o lado do dogma. O que o dogma quer dizer? Que essa virgindade, Maria era de Yahvé e pronto, era do Senhor. E ela não trouxe nenhuma dúvida na fé. Então, por isso, virginal, único homem, único Deus. Não teve atitudes que colocassem em dúvida a fé dela, a crença dela. Então, a única para Deus. Uma coisa, plena, essa virgindade é uma coisa plena, do coração, da alma, do espírito de Maria, mas não em relação a José. E a questão desse dogma, ele não fala desse lado científico, não é nenhum dogma, é científico, né? Se você for mexer o dogma e a ciência, aí os dois se separam e a briga acontece, né? Porque a ciência não vai conseguir provar o dogma e o dogma também não vai entrar de acordo com o que é científico, né? Porque aí fala que Maria continuou virgem, sabe? Que o bebê nascer e estoura o ímã da mulher. Então, que virgindade é essa? Tá vendo? Cientificamente, então Jesus não podia ter nascido. Se Jesus nasceu, a virgindade física de Maria já foi. Aí tinha que fazer uma cirurgia de períneo de novo para consertar. Então, entendeu? Nós estamos analisando friamente o dogma, né? Carlos saiu da reunião. Será que a gente falou demais? Não é que cai às vezes, né? Entendeu, Alessandra? O lado físico e a ciência, eles vão brigar com a fé, só nesse sentido. Mas aí, quando você olha para esse lado, aí a gente começa a compreender a questão da fidelidade de Maria, a pureza foi guardada para a libertação. Tanto é que ela é corredentora. Corredentora, assim. Não em relação ao casal, mas eu imaginava dessa forma, que essa virgindade é de uma forma muito ampla, mas não em relação ao casal em si. Não, mas dela mesma. Não vê isso, não. O judeu, na seta, José, lá para os idos, aqui, vamos fechar as aspas aqui e a tela também. A gente perde até a aula, nunca mais eu vou ser padre na vida. Mas José, bonitão, do jeito que ele é, Maria, bonitona, novinha. Olha, vamos pensar e não vamos falar, que senão a gente pode perder até a fé. Mas é claro, os dois jovens. A igreja é que coloca o ícone de José, um senhor já passado da idade. Não, era um jovem, a flor da idade dele de casar, e Maria também. Só que a gente colocou José tão velho para acabar com esse relacionamento entre eles. Então, José ficou velho demais para Maria, não é assim que a gente olha? Aí a gente olha para a cara de José e fala, isso aí já nem Viagra levanta mais. Aí acabou a relação dele com Maria, o interesse dele com Maria, entendeu? Porque os ícones do José é velho. E José não é velho. José estava na idade de casamento.
E aí, quando você olha essa beleza, essa harmonia do Evangelho, às vezes ela entra em choque com a harmonia da fé que a gente coloca, né? Sim. Às vezes a gente fez uns arranjos assim que não deu certo, e agora cabe a vocês, teólogos novos, e ajudar a reescrever a história. Por isso que a gente tem que mergulhar, estudar bastante e ajudar a desvendar isso. Porque na história da igreja ela colocou o ícone de José, um senhorzinho velho passado já. Então ele não ia ter mais interesse em Maria, mesmo bonitinha, novinha. Então ficou um disparate de idade entre eles, que aí você começa a ver a virgindade mesmo. Por quê? Porque o José já estava acabado, passado do tempo. Ai, misericórdia. Agora o Jairo, eu acho que não escutou nada disso, né? Senão ele vai levar para a diretoria e vai para o Congresso. A Alessandra está querendo falar há muito tempo. Tem a Alessandra e mais 2 pessoas. Carmen. Já fui. Obrigada. Vou não, padre, vou não. Seguinte, gente, seguinte, padre, nós não falamos. O dogma, ele está lá escrito daquele jeito, só que ele tem uma reinterpretação ao longo do tempo, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Porque a Maria também representa a própria igreja. Então, nessa virgindade, essa pureza, a virgindade é moral. Né? A fidelidade. Moral. Exatamente. Tá? Pergunta. Aê, Mary Rose. Diretamente da África. Sim. Da Nigéria, né? Que esse nome americanizado. Você conhece, você sabe. Já nos encontramos. Ela é espiritana, padre. Ela é espiritana. Já, eu conheço ela. Ele conhece. Ela estudou conosco. Em relação às perguntas de dogmas sobre a Nossa Senhora, bem, eu mais ou menos já entendi agora, porque eu queria perguntar, será que essa dogma de virgindade tem a ver com a sua aparição lá em Lourdes também? Não, tem não. Não tem nada a ver, né? Porque não, as aparições... De Imaculada Conceição, ok, não tem nada a ver com isso, né? Quando ela aparece lá em Lourdes, ela diz, eu sou a Imaculada. Ah, tá. Né? Então, ela já veio antes do dogma. Não, a Imaculada. Okay. Ela veio confirmar. A aparição seria assim... Confirmação. Confirmação, né? Porque ela diz, não é assim que ela fala para a menina? Eu sou a Imaculada. Sim. Né? Então, confirma, porque o dogma da Imaculada, 1950, alguma coisa, né? Tá. Que saiu. E ela apareceu antes. Quem mais? Ayrton de Castro. Oi, Ayrton, o nosso profeta. Pergunta. Oi, profeta, sou nada, meu. Eu sou analfabeto perto de vocês. Sobre esses apócrifos, eu uma vez escutei falar que São José já tinha filhos antes de Maria, que ele era viúvo e teria tido filhos antes de Maria. Isso também eu acho que pensei. E também uma outra passagem que Jesus assiste à morte de José. Até onde isso a gente pode considerar como verdadeiro? Olha, se o livro já ficou apócrifo, é porque não é para misturar com... É para ajudar a gente a entender um pouco da história, que ninguém fica apagado na história. Mas o apócrifo, ele vai, às vezes, bagunçar o que está no curso natural da história, né? No Evangelho, nenhum dos 4 evangelistas cita a questão da importância do José. O José ali não é importante para a história, e sim Jesus Cristo. Né? E o cuidado que ele teve com Maria. Por isso que José sai logo de cena. Ele sai logo de cena. Então, a história do José é assim, alguém do povo, a linhagem de Davi, né? É que tem uma outra paralelo, né? Fazendo barulho na minha orelha. Mas a questão da linhagem. José vai dar o nome. Então, não importa se o pai era viúvo, se tinha outros irmãos. O importante é que Jesus, por causa de José, tem a mesma linhagem de Davi, linhagem humana, só para isso
que ele aparece ali na história. E depois ele é deixado até de lado, porque o mais importante não é o José, e sim o Jesus e o reino de Deus. Então ele vai nos apócrifos, vai ter a história, porque tem cinco livros apócrifos, né? Uma Bíblia grande, com um montão de livros. E no Evangelho de Tomé vai falar isso, do Evangelho de Maria, né? Tem os evangelhos apócrifos, eles vão contar um pouco do José. Mas a importância do José para a história da salvação é essa. É o José que vai dar nome humano, a linhagem humana, a descendência humana para Jesus. Porque ele não é só o filho de Deus. Ele vem da linhagem de Davi. Questão da história. Só para ter um curso a história, José aparece ali. Então, Jesus é Jesus, filho de Davi, né? Fala assim, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quer dizer, Jesus, você é humano também que nem eu. Me ajuda, me socorra. Então, a importância de José nessa história ali, não é se ele ficou com a Maria, se ele deixou de ficar, e sim o dar um nome, uma linhagem, uma descendência para Jesus Cristo. Se Jesus Cristo ia ficar um ET, um extraterrestre. Alguém que baixou, Maria, nasceu, mas de onde veio esse cara? Então, José dá essa linhagem para ele, essa geração. Mary Rose e Polese, as duas querem falar. Obrigado, padre. De nada, o que eu queria falar é ainda sobre a questão da virgindade de Maria. Ana Roar, eu acho que é conhecida, você deve conhecer, né, Padre Geraldo? Ana Roar, uma irmãzinha bem pequenininha que morou muitos anos no Nordeste, uma teóloga. Sim, ela disse... Ela escreveu um livro, o nome do livro é Tu Me Deste um Corpo, e ela fala da virgindade de Maria, e ela não fica muito presa na questão do ímen, mas senão a totalidade de Maria, a virgindade dela como o corpo todo, tá entendendo? E o corpo todo, Estão me fazendo entender? Sim. É muito bonito esse livro, não sei se... É claro, geralmente somos nós, os religiosos, que tínhamos contato com Ana Roar, mas ela dava palestras para muita gente. Hoje ela já é falecida, já tem uns anos que ela morreu. Mas uma mulher que falava muito bonito de Maria, talvez pode esclarecer para algumas pessoas, não sei se é interessante, mas ela não pegava só o ímen como virgindade, né? Ela pegava a virgindade de Maria como uma totalidade. Toda Maria, na sua totalidade, era virgem. Exatamente. Muito mais do que o ímen. Isso não tem representatividade. Agora, o corpo, a pessoa em si que é importante. Não é um pedaço dela. Isso. É isso que a gente tem que trabalhar para Deus. O que eu tenho que ser fiel a Deus, não as minhas mãos. Por isso que tem gente que só faz caridade no final do ano. Acha que o pobre só come no fim do ano, que as mãos deles são boazinhas no final do ano. Por quê? Porque o corpo todo dele é infiel a Deus. Então, ele faz caridade por partes. Agora, quando ele entende que ele todo é importante a Deus, ele é bom o ano todo. Então, é isso que vem falar dessa questão da virgindade, o ser de Deus. A Maria sempre foi dele. Sempre, e ela toda, né? Não só uma parte. E a questão da virgindade é fidelidade ao amor do Pai. Não questão de sair transar com um, transar com o outro, transar com o outro. Não é isso. Não é físico. O bonito é porque não é físico. Deus não está importando com o físico, e sim com todo o seu ser. Mary Rose, ok. A gente nunca pode falar de Maria de uma maneira vulgar, né? A gente sempre tem que pensar nela uma pessoa perfeita, né, padre? Num todo. A gente tem que falar de Maria como um todo. Alguém, né, que se doa plenamente para ajudar na salvação. Por isso é corredentor, é aquela que ajuda. E Maria sempre esteve lá. Ela sempre esteve lá. Isso que é bonito.
Oba, estou gostando, a aula está pegando fogo, maravilha. Vamos lá. Essa questão da virgindade é culpa de Mateus, viu, padre? Ele foi pegar na Septuaginta, é verdade, porque ele pega Isaías não fala virgem, ele fala de uma jovem. Né? Uma jovem conceberá. Conceberá. Aí Mateus pega já na Septuaginta e coloca a virgem. Aí que dá essa confusão toda. Obrigada, Padre Geraldo. Tá ok. Ok. Quem mais? Gente, está gostoso. Vamos lá. César, vai, me deixa parar a peteca. Cadê o Ciro mesmo? O Ciro já foi embora. Acho que é desagradante. Padre, eu gosto muito da maneira como o senhor dá aula, de uma maneira bem calma. Porque professor desesperado, eu já tive uma professora de matemática chamada Ruth, ela já morreu até, era um desespero, não, a gente tem que ser tranquilo, senão o aluno não aprende, não, se a gente ficar gritando na cabeça deles e correndo com conteúdo, eu não sou de correr com conteúdo, não, eu gosto de conversar, falar, então, eu preparo 25 telinhas, 26, e a gente fala, eu gosto de abrir espaço para a gente conversar. Senão o aluno não bota para fora a vontade dele, o que ele queria. Às vezes a gente já nem consegue sanar as dúvidas, né, Maria Cristina? Então eu vou na minha tranquilidade. Se eu consigo falar, eu falo tudo. Se eu não consigo, a aula que vem a gente tenta responder. Quem mais? Anunciação. Irmã Polese, só um minutinho. Irmã Polese, pode repetir o nome do livro? Ai, desculpa. Da Rua? Tu me deste um corpo. Tá, obrigado. A Janete está perguntando. Servo da Anunciação. Cadê a serva da Anunciação? Aqui, padre. Isso. Fala, pergunta, levantou a mão. Pode perguntar. Então, padre, a respeito de Nossa Senhora, eu gostaria de perguntar ao senhor se seria correto eu afirmar que Nossa Senhora foi predestinada, né, ao projeto de Deus, no sentido de... Nós sabemos que ela foi livre, ela podia ter dito não também ao projeto, ao convite do anjo, Nossa Senhora podia... Mas ela também foi antes escolhida por Deus. Foi escolhida. Então, essa escolha antecipada de Deus nos leva, na verdade, me leva a pensar numa predestinação. Exatamente. Além de ser a escolha, eu estava vendo o homem preparada antes, por exemplo, eu posso dizer preparada antes para um padre pegou e falou assim, coitado, ele tá no vídeo, depois eu até ponho aí para vocês rirem, que ser santo, todo mundo é chamado a ser santo, né? E Deus pegou a pecadora Maria e falou, eu falei, misericórdia, esse homem fugiu da teologia, totalmente doido. Esculhambou que ele pegou uma pecadora e fez dela a magnífica. Eu falei, misericórdia. Não, Maria foi predestinada. Tem até a história do Joaquim e a Ana, também é uma história bonita. Aí a gente o apócrifo vai ajudar a gente a entender a história de Maria. Porque não conta antes, né? A gente só começa a saber de Maria, assim, quando o anjo chega, aí que Maria aparece na história da salvação. Aí, a partir de Maria, a gente vai lá para os textos bíblicos, para descobrir que ela já estava lá antes de Jesus, ela já era predestinada, anunciada pelos profetas, já foi falado dela. E aí acontece nela. O bonito é que ela é a nova Eva, porque significa isso, a nova criação. Então, se Eva estava toda no pecado, e Maria tem a graça de Deus que vem. Então, é muito bonito. Se as coisas lá para Eva não deu certo, para a primeira mulher, que significa todos os viventes, em Maria a graça vem e restaura. Entendeu? Então é muito bonito essa concepção de Maria. É o corpo que fala, é o corpo que acolhe, é o corpo que recebe. Né? Então é ela inteira. Quando ela diz o sim para Deus, é o sim totalizante. Né? E é muito bonito.
E ela não para ali. Ela não dá um sim só para ser, pronto, agora já sou a mãe do Salvador, acabou. Não, ela continua. Ela continua ali para ver até onde vai, e ela caminha com a história. O Cristo fica e ela continua. Então, por isso essa fidelidade. Por isso ela não se jogou para qualquer um. Foi do mesmo Deus, do Calvário, do Calvário não, do presépio até a cruz. E depois em Pentecoste, ela está lá firme. Então, é aí que entra a questão da fidelidade, da virgindade. Não balançar com qualquer vento. E não crescer no orgulho, né? Então, é uma riqueza. Eu sou muito mariano, então não posso nem começar a falar, já despenco aqui, a gente já vai buscar muita coisa bonita de Maria. Padre, sim, aí quando a gente fala dessa predestinação que o senhor colocou já, né, que de fato Nossa Senhora foi predestinada, pensada, amada, preparada para esse momento, tá ok, né? Isso. Então, eu digo também que ela poderia ter dito não, existia uma liberdade de Deus dentro dela, não é isso? Sim, ela... Por outro lado, nos causa uma brecha até para pensar assim, né? Ela era predestinada, foi pensada, foi preparada por Deus, ele escolheu essa jovem. De repente, essa jovem não tinha como dizer não, entendeu? Tá? Não tem... Nós acreditamos que ela tinha essa liberdade de dizer não também, mas a predestinação também causa uma impressão, que eu quero dizer para o senhor, né? Que, sim. De repente, ela foi preparada e ela não ia dizer não, ela sempre diria sim. Ela não teria, entendeu, padre, a predestinação não a fez escrava, então ela disse sim. Pois não a fez escrava, mas ela diz assim, eu sou do Senhor, eis-me aqui, aquela que está pronta a servir ao Senhor com alegria. Lembra que é o hino do judeu? Servir ao Senhor com alegria. Eis-me aqui para te servir, né? Toma minhas mãos, eu te peço, toma meus lábios, toma minha força, eu sou todo seu. E aí o anjo continua a conversa, mas depois que ela diz que aceita, né? Mas como vai acontecer isso? A explicação bonita que o anjo dá para ela. Não, você não vai ser só um corpo, você é especial, porque você vai gerar alguém especial, tá vendo? O anjo vai dizer isso para Maria, né? O fruto que nascerá de ti será bendito. E quem reconhece isso também é a prima dela. Bendita é você entre todas. Porque você carrega o fruto maravilhoso que vai nos salvar, que é Jesus Cristo. Então, ela não só... O anjo ele enche de elogio ao chamá-la de ave, cheia de graça, uma saudação, né? A prima dela também. O Simeão, né, que significa sinal, significa farol, lá no templo, conversa com Maria, olha para Maria e fala, puxa vida, mas alguma coisa triste vai atravessar a tua vida de mãe. Porque você é fiel, você é certinha demais, então você vai sofrer. E não é assim conosco, quando a gente é fiel aos mandamentos de Deus, ao amor de Deus, ao amor a Cristo e à igreja, a gente sofre com as injustiças que acontecem. É uma punhalada você ver alguém morrendo de fome porque tem alguém tirando. É uma punhalada quando você vê que alguém está distribuindo dinheiro. Hoje eu ouvi uma senhora, numa noticiário, dizer assim, eu quero serviço, não esmola. Ela estava atacando diretamente essas ajudas. O povo quer serviço, quer se sentir útil. E não receber para ficar quieto, se sentir inútil. Ganhar dinheiro para ficar parado. Então, olha aí, diante disso tudo, uma espada de dor que machuca a gente. São coisas assim que, se olhar para alguém catando osso no caminhão de lixo para comer, são espadas que ferem.
Quando a gente está sendo fiel a um projeto de Deus que exige de mim. Então, o Simeão olha para Maria e diz assim, olha, minha filha, você, certinha do jeito que você vai sofrer muito, porque você se preocupa demais com as coisas de Deus. Então, você se preocupa com o outro. E quando você se preocupa com o outro, você sofre. Então, essa espada que fere Maria. Então, ele vai além, não é só a morte do filho. Aí ele fala, porque esse menino vai ser um sinal de contradição. Né? Então, por causa de Jesus, o amor tem que acontecer, a paz tem que acontecer, a comida na mesa de todo mundo tem que acontecer. Quando não acontece, a espada de dor me machuca. Agora, Ciro Barbieri da Cunha levantou a mão. E a Mary Rose também. Na verdade, não sou eu. Na verdade, é a Carminha que vai falar agora. Sua vez agora. Ela está emocionada. Fala, Carminha. Não é. Sabe, Padre Geraldo, o Jairo até comentou que o culpado é Mateus, né? Sobre esse dogma aí de fé, enfim. Mas eu acho, eu coloco também a responsabilidade nas traduções bíblicas, né? Porque a gente está aqui com 3 Bíblias diferentes, e aí na de Jerusalém, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. Então, isso dá margem, né, para um outro pensamento. Mas da Ave Maria, que eu tenho aqui, está assim, e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz seu filho. Então, assim, nessa tradução, Mateus, ele se concentra apenas no nascimento de Jesus, sem que ela e na concepção, sem que ele a tivesse concebido, ela deu à luz. Sem que ele a tivesse conhecido, aliás, ela deu à luz. Então, eu acho que também tem a ver com as traduções bíblicas, né? As interpretações são muitas, porque também são muitas as traduções, né? Então, o bom seria essa de Jerusalém ou aquela protestante, João Ferreira da Silva. São as duas que têm as traduções perfeitas. O resto são versões. Versão não é tradução. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né? O Jair vai falar, mas é aquela azul das Paulinas. Não, aquela azul também a tradução é horrorosa. Então, para estudo, é a Bíblia de Jerusalém ou João Ferreira da Silva, aquela Bíblia de crente, que falta livro. Mas a tradução dela é excelente. E a tradução dessa Bíblia aqui, elas chegam perto do grego, elas trazem direitinho do grego. Agora, as outras são versões, é claro. Você que vai pregar um retiro para renovação carismática, então, eles já têm a Bíblia deles, vamos chamar assim, que é a Ave Maria. A Ave Maria é light, a Ave Maria é uma Bíblia light. As traduções são tranquilas, parece que eles mastigaram tanto para a gente não sofrer. Eu gosto de coisas que façam a gente sofrer. A pastoral presta? A pastoral presta para grupos, reuniões de SEBs, ela é feita para isso, para eles. Para estudar ali a viver. Agora, isso aqui é feito para você que está estudando além. Então, quando você sai dessa aqui de Jerusalém e o João Ferreira, e você entra com mais facilidade na Ave Maria, na edição pastoral, naquela verdinha do Schockel. Eu gosto daquele alemão lá, ela é para mim, para o retiro, para quem vai rezar, ela é perfeita, ela explica tudo. Vocês conhecem aquela verde? O Peregrino. A Bíblia Verde? Linda. Bíblia do Peregrino. Né? Isso, é chamada Bíblia do Peregrino. Ela ensina muito mais, ela tem um rodapé muito mais do que Bíblia. E explica tudo, os fatos direitinho. O dia que você tiver a oportunidade de tê-la, ela vai ajudar você a entender melhor ainda. Ela tem bastante
nota de rodapé. Quanto mais nota de rodapé tiver a Bíblia de vocês, mais explicadinha ela fica. Mais fácil para você entender. Então, a de Jerusalém tem bastante, a de João Ferreira também. Agora, as outras, tem até a letra grande, tem uma tradução de Aparecida, versão, aquela aí fala assim, Bíblia para cego, ela é enorme, as letras, né? Essa é ótima. Mas a tradução é péssima. Da Ave Maria, a tradução é horrível, é muito molenga demais, a Ave Maria. Até é boa também, padre. Essa azulzinha de vocês também é horrorosa, é bem vermelha, essa tem cara. As Bíblias têm a cara de quem traduziu. E essa azul aí do Peregrino, não, do Peregrino não. Tem a Tebe, padre. A pastoral, mas a Tebe é bem ecumênica. Agora, para estudo, grava isso. Por que o padre esculhambou com as nossas Bíblias? Não, esculhambei com a versão delas, não. Para estudo, Jerusalém, João Ferreira. Agora, para rezar, você reza com o que melhor você acha. Azulzinha para SEBs é excelente, eu trabalhei muito com elas. A da CNBB para catequese, a linguagem muito acessível. Para os grupos de oração, a Ave Maria é bem mais tranquila, é bem mais cômoda, né? E eu prego retiro usando a verdinha, porque a gente faz uma interpretação, porque tem as interpretações sociológicas, tem umas que é totalmente política, tem umas que são religiosas até demais. Então, são as versões, né? As versões, porque aí é uma versão, né? Que não deixa a gente se perder no espaço, a de Jerusalém. Por isso ela se tornou até oficial, né? Mas é claro que elas se completam. Então, eu vi a Márcia, menina do Ciro, lá, sumiu o nome. Ela disse Carminha. Assim, é a Carminha. Duas versões. Uma, ele não a conheceu até que Jesus nasceu. Não é isso? Que foi de quem? Jerusalém, que você leu? É da Ave Maria, que o senhor falou que Ave é mais Maria. mastigada. Ave Maria, bem mastigadinha, não a conheceu. E o outro, a outra... Que é a pastoral também. Eu tenho aqui a pastoral, mas a de Jerusalém é essa que ele diz... mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. Aí Então, essa faz a gente pensar. É a mesma versão, né? A mesma coisa. O verbo conhecer é que está em jogo aí. O verbo conhecer para o hebreu é ter relações sexuais. O conhecer, ele não a conheceu, quer dizer, ele não teve relação com Maria, tanto na primeira versão quanto na segunda versão. Entenderam? Aí a Jerusalém vai falar isso, a pastoral do Ayrton também vai falar, a do Peregrino, do Jairo, também vai falar, porque o que está em jogo aí é o verbo conhecer. Porque fazia parte da tradição. Elza, volta para a sala, pelo amor de Deus. Elza Maria já saiu. Então, o que está em jogo aí é se Jesus, né, é filho de Deus ou filho de José. Então, José não a conheceu. Logo, o menino que nasceria de ti será chamado filho de Deus. Filho do Altíssimo. E aí, gente, tudo bem com vocês? 10 e pouco já, né? Mais perguntas? Eu estou aberto. Eu fico aqui, eu vou dormir com vocês. Obrigada. Não tem ninguém. Pode perguntar mais. Senão eu já jantei hoje também, então eu estou tranquilo. Professor, estou livre, viu? Para suas colocações finais. Eu acho que a gente pode encerrar, então, padre, já que... Foi um prazer, gostoso estar com vocês. E obrigado pela participação. Que Deus abençoe. Espero ter colaborado, né? Para falar das mulheres. Na próxima aula nós vamos falar dos grupos, viu?
os grupos, que ajudam bastante a gente a entender a Palestina no tempo de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Boa noite a Espírito todos. Santo. Amém. Boa noite. Boa noite, bom descanso para todos. Boa noite a todos. Padre Geraldo.